O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, a direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje para nós é dia de festa, dia que nós celebramos a vocação matrimonial. A vocação matrimonial, uma das mais belas vocações, pois é desta vocação que surge, o ser humano para poder agir e viver as outras vocações. Sem o matrimônio, não pode existir as outras vocações, porque não vai nascer padre, não vai nascer religiosos, não vai nascer leigos. Então é de uma família que nasce aqueles que vão exercer a missão na sua vocação específica. Olhando para as leituras de hoje, a primeira leitura, ela marca a nossa vida, porque nós, ouvindo esta palavra, nós percebemos que Deus age e nos fala de muitas maneiras. Deus não fala a nós de uma única maneira, mas Ele se apresenta de muitas formas. E uma das formas que o Senhor se apresenta hoje, lá para o profeta Elias, é naquela brisa suave. Deus mostra para Elias e para todo o povo que Ele é um Deus do silêncio. É um Deus que se apresenta de forma simples, de forma humilde, de forma em que nós possamos reconhecer
que Ele se faz presente nas pequenas coisas. A leitura nos mostra que Elias esperou Deus, né, na tempestade, no vento, no terremoto, no fogo, né? Mas foi naquela brisa suave que ele percebeu a presença de Deus na vida dele, que Deus estava com ele. E Deus é Pai, né? E hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Deus mostra para os pais, aqui serve tanto para o pai como para a mãe, né? Que para mostrar o amor dele pela humanidade, não precisou ele gritar quem ele era. Ele se manifestou na simplicidade. Para mostrar a sua autoridade sobre nós, não precisou ele usar da ignorância, da brutalidade para mostrar quem ele é. E muitas vezes, nós, pais e mães, queremos tratar os nossos filhos e passar a nossa autoridade para eles com a brutalidade, no grito, né? Eu sou teu pai, eu sou a tua mãe. E desse jeito, a gente não ganha a confiança do filho, nós ganhamos o medo. Mas quando nós tratamos com carinho, na suavidade, o filho se aproxima, nos ama melhor do que quando nós vamos com agressão, quando nós falamos alto. Então não precisa nós mostrarmos quem somos com esta brutalidade que muitas vezes se usa dentro da família. Então é com a humildade, com a simplicidade, falando ao nível que o outro me escute, porque não precisa eu gritar e dizer que sou teu pai ou sou tua mãe, porque ele já sabe, né? Mas quando você grita e trata com brutalidade, ele vai te reconhecer não como um pai, não como mãe, mas como um carrasco que te oprime, que é violento, né? Que é mau. Então, muitas vezes nós passamos impressões negativas para os nossos filhos, tentando educá-los. Na nossa cabeça nós estamos educando, mas nós estamos criando outra coisa. Então Deus se mostra para nós como este Pai amoroso, este Pai que está perto, este Pai que cuida, este Pai que ama, este Pai que acolhe do jeito que nós somos. Deus acolhe cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Deus nos acolhe. E às vezes eu, pai, eu, mãe, não quero acolher o meu filho por algum motivo, porque eu não concordo com aquilo que ele pensa, e eu excluo, eu coloco para fora de casa, né? Imagine se Deus, Pai, fizesse isso conosco. Nos colocássemos para fora de casa todas as vezes que nós pecássemos. Então nós precisamos olhar para este Deus e ouvir o seu convite que ele nos diz, né? Sede santos, como eu sou santo. Então nós, pais, mães, padres, nós precisamos olhar para a pessoa divina de Deus e tentar imitá-lo. Tentar fazer da nossa casa, né, do nosso ambiente familiar, como Deus nos trata, com amor, com paciência, com suavidade e mostrando que é Pai.
Então, Elias reconhece a presença de Deus nesta calmaria. É nesta calmaria que ele encontra a presença de Deus. Não foi nos barulhos que Elias reconheceu a presença de Deus. Não foi naquele vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo. Foi na brisa suave. Então, que nós possamos olhar para a figura de Deus Pai e tentarmos sermos pais e mães melhores para os nossos filhos, acolhendo eles como são. Da mesma forma que nossos pais nos acolheram, né? A gente precisa também acolher os nossos hoje. E no Evangelho de hoje nós escutamos Jesus enviando seus discípulos para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões para rezar. E nesta passagem, os discípulos encontram dificuldades, porque quanto mais eles avançam no mar, as águas, as ondas ficam agitadas, né? E eles sentem medo. Mas quando Jesus se aproxima, sobe na barca, tudo aquilo se acalma. Se acalma e eles reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Na nossa caminhada, como casados, como padres, como solteiros, quando nós escutamos a voz de Jesus que nos diz que é preciso passar para o outro lado e mais adiante, todos nós vamos encontrar estas ondas que quer nos derrubar. Nos diz o Evangelho, os ventos eram contrários. E na nossa caminhada, nós vamos encontrar estes ventos contrários a nós. Porque nós vamos querer fazer o que Jesus nos diz. E o mundo vai querer que a gente faça outro. Mas nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Porque quando Jesus está dentro do nosso barco, tudo se acalma, né? Tudo se acalma. Então, para vocês casais, vocês ministros, ou solteiros, eu como padre, né? Nós precisamos ter esta fé, que nós vamos encontrar ventos contrários querendo nos tirar daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, nenhum vento nos derruba, nem ondas vão nos afogar, porque Jesus é a nossa fortaleza. Então você, casal, que hoje nos acompanha em casa e os que aqui estão, vocês ministros que são casados, saibam que na vida matrimonial vocês vão encontrar muitos ventos contrários. Mas o que vocês não podem fazer é esquecer que Deus existe. Vocês têm que confiar que Deus está no meio de vocês. Porque lá no dia do matrimônio de vocês, vocês fizeram um juramento um ao outro. E Deus, né, faz presente. A pastoral do matrimônio sempre escuta nos casamentos, o que eu digo, né? No dia que vocês tirarem Deus da centralidade do matrimônio de vocês, esse matrimônio se acaba. Porque o que sustenta o matrimônio é a presença de Deus na vida de vocês. Então não se esqueçam. Chamem Jesus para estar no barco da vida com vocês, casais, com vocês, família. Porque é Ele que vai acalmar todas as ondas que querem afogar, todos os ventos contrários que querem tirar vocês do caminho.
Não deixe que as ondas afoguem o matrimônio de vocês e que os ventos contrários voltem com vocês para trás. Vão em frente, confiem em Jesus Cristo, pois é Ele que sustenta a nossa vocação, seja sacerdotal, seja matrimonial, seja religiosa ou a vocação de leigos. É o Senhor que nos sustenta. Então, que vocês possam confiar sempre mais e mais em Jesus. Como nos disse a oração coleta de hoje, Deus, que ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Nós sabemos que Deus é Pai, mas nós precisamos reconhecer que nós somos filhos e filhos precisam obedecer aos pais. Então, que nós possamos obedecer o nosso Deus e alcançar a promessa que Ele nos prometeu, que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.